Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar a nossa conversa sobre concordância nominal nessa parte 3, focando nos casos especiais. Regra 1: concordância do pronome com o substantivo. A profissão pela qual eu luto, o futuro pelo qual me dedico fazem de mim um bom estudante hoje. Então eu tenho o substantivo profissão, que é feminino, e o pronome a qual, ok? Também no feminino. O futuro pelo qual me dedico. Agora eu tenho um substantivo masculino e o pronome o qual também masculino. Nós temos nesse caso o pronome relativo. O pronome relativo é aquele que se refere ao termo anterior, que é o substantivo. No segundo exemplo, eu tenho: o futuro de sucesso depende de esforço e o meu depende só de mim. Percebam que agora eu tenho o substantivo futuro que está sendo substituído pelo o, porque esse o é pronome substantivo, que bem faz o que a gente está falando, substitui o substantivo, ok? Observação: na linguagem coloquial, do dia a dia, informal, o pronome pode ter um valor indeterminador, aparecendo sempre no plural. Um esforço desses merece aplauso. Então, ainda que eu tenha um substantivo esforço no masculino singular, o pronome desses continua no plural, tá? Com um valor indeterminador. Eu não estou especificando um esforço de que tipo, ok? Regra 2: as palavras mesmo próprio, só, extra, junto, kit, leso, obrigado, anexo e incluso variam quando tiverem valor de adjetivo. Só para lembrar, adjetivo é aquela classe de palavras que atribui características e qualidades, tá, em relação ao substantivo. O aluno mesmo fez seu caminho de sucesso. Percebam que o substantivo masculino aluno está acompanhado da palavra mesmo no masculino também. Agora, o substantivo aluna está acompanhado da palavra mesmo, mudando, tá? Flexionando para o feminino como mesma. A aluna mesma fez seu caminho de sucesso. Observação: quando mesmo for equivalente a realmente, de fato ou inclusive, será invariável. Os alunos merecem aplauso mesmo. Os alunos, substantivo masculino, merecem aplauso mesmo. Então, eu não coloquei mesmo no plural, porque aqui significa realmente. Os alunos merecem aplauso realmente. E aqui a gente vai ver que a palavra mesmo está invariável porque ela está funcionando como advérbio. Advérbio, para quem não está se lembrando, é uma palavra que altera, que modifica verbo, adjetivo e outro advérbio, e não se refere a substantivo. No segundo exemplo, nós temos o aluno, tá? Substantivo singular, merece aplauso mesmo. Do mesmo modo, significando realmente. O aluno merece aplauso realmente. As regrinhas 3 eu vou dividir em 3.1, 3.2 e 3.3, porque elas vão tratar dessas palavras: caro, barato, bastante, meio e junto, que não variam quando forem advérbios, ou seja, quando elas estiverem se referindo, alterando verbo, adjetivo e advérbio. Mas elas vão variar quando elas forem adjetivos, ou seja, quando elas estiverem atribuindo qualidades características ao substantivo. Exemplo: a irresponsabilidade pode custar caro. Nesse exemplo, eu tenho até o substantivo irresponsabilidade, porém a palavra caro não está se referindo à irresponsabilidade. Ela está ali modificando o verbo custar, ok? Então, nesse caso, ela é advérbio, por isso que não variou. Irresponsabilidade está no feminino, mas caro continuou no masculino, porque aqui é invariável. Comprei livros caros porque precisei. Agora sim, a palavra caro está se relacionando, está alterando livros, porque ela é adjetivo. Então, comprei livros caros. Não variam quando forem advérbios e variam quando forem adjetivos. Os alunos estudaram bastante. O que a gente tem novamente? Apesar de ter substantivo alunos, plural, eu vou ver que bastante não vai variar nesse caso, porque eu estou dizendo de que intensidade foi essa forma de estudar.
Os alunos estudaram bastante, os alunos estudaram muito. Então, bastante nesse caso está se referindo ao verbo. Por isso que essa palavra é advérbio e não varia. Já no segundo exemplo, eu tenho conheço bastantes alunos dedicados. Eu tenho substantivo plural alunos. Então, eu conheço bastantes alunos ou eu conheço muitos alunos. Então, a regrinha básica para facilitar, para saber quando é advérbio e quando é adjetivo, é se você for usar muito, no local da sentença onde você usaria muito, você pode usar bastante. Já quando você tiver a necessidade de usar muitos, você vai usar bastantes, porque a palavra muitos a gente usa com mais frequência. Então, para não ter erro, perceba, se eu uso muitos, eu posso usar bastantes, ok? 3.3, as mesmas palavras no seguinte exemplo. A aluna ficou meio preocupada. Percebam que ainda que eu esteja com o substantivo feminino, a palavra meio não variou, ok? Então, aqui, ó, eu tenho o adjetivo preocupada. Então, eu tenho agora a palavra meio se referindo a um adjetivo e não a um substantivo, ok? Então, meio preocupada, eu quero dizer que ela ficou um pouco preocupada, ok? Não é a aluna que é meia. Eu não posso fazer essa concordância no feminino. Se eu sei que a palavra que se refere ao verbo, modificando, alterando verbo, adjetivo ou outro advérbio, é um advérbio mesmo, eu sei que ela é invariável, ok? Independente do substantivo que estiver acompanhando essa sentença. Então, eu tenho ali advérbio. Estudei apenas meia apostila até agora. Por que eu usei meia agora? Por que flexionou agora? Porque a apostila é substantivo feminino e agora a palavra meia é adjetivo. E eu posso dizer que eu estudei metade da apostila. Então, para a gente não ter erro, vamos guardar que meio advérbio significa um pouco. E meia aqui, como adjetivo, significa metade. Então, quando eu digo que alguém ficou meio preocupada, não será meio, porque a pessoa não pode ficar metade preocupada, ela pode ficar um pouco. Então, a pessoa fica meio, um pouco preocupada, ok? Palavra toda agora como advérbio. A gente tem algumas possibilidades, a gente vai ver isso, mesmo que o substantivo esteja no plural ou no singular, ok? Conforme a norma culta, todo é advérbio. Se ele é advérbio, ele não vai variar. Mas existem aí algumas discussões, tá? Entre os gramáticos. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira: os alunos ficaram todo preocupados, ou seja, os alunos ficaram completamente preocupados. A norma culta tá, aceita muito mais facilmente todo de forma invariável. Mas a gente tem outras possibilidades, como eu coloquei aqui, os alunos ficaram todos preocupados, a aluna ficou todo preocupada. Percebam aqui que aqui eu não fiz flexão de feminino, ok? A norma culta também pede que, se ela é invariável para plural, ela também seja invariável quanto a ser, né, de gênero, masculino ou feminino, ok? Substantivos agora funcionando como adjetivos, tá? Eles não variam. Exemplo, aquela turma foi bem nos testes relâmpago, nos testes que são do tipo relâmpago. Então, nessa situação, eu tenho lá o substantivo testes no plural, porém, o substantivo relâmpago funcionando como qualidade, como tipo desses testes, não vai variar porque essa palavra na origem não é adjetivo. Quando eu tenho sempre um substantivo funcionando como adjetivo, não varia, ok? Palavras menos, alerta, salvo, exceto, pseudo ou a olhos vistos. Também são palavras invariáveis. Leio menos páginas quando estou com sono. Não leio menos, tá, gente? A gente ouve muito isso. Leio menos quando estou com sono. Então, eu tenho aqui o substantivo páginas, que é plural e feminino, mas a palavra menos é invariável. E tenho estudantes, que é um substantivo também que está no plural, mas devem estar alerta, palavra que fica invariável no singular, ok? Observação: alguns gramáticos consideram a palavra alerta como adjetivo. Aí vocês sabem que se for adjetivo, tá, ele vai ter que variar. Os estudantes devem estar alertas,
tá? Então, o substantivo masculino e alertas ficou no plural também. Mas eu tenho a obrigação de reforçar com vocês que não é a visão da maioria dos gramáticos, ok? A visão da maioria é que a palavra alerta não deve variar. 7. A palavra possível não varia se fizer parte de uma expressão superlativa, com o artigo ou a mais, a mais, a menos, o pior, o a melhor, ou acompanhada da palavra quanto. Faça suas escolhas tão cuidadosas quanto possível, sem variar. O ano escolar foi o melhor possível, ok? Então, aqui a comparação ou acompanhado da palavra quanto, a palavra possível não varia. Regra 2. Em qualquer outro contexto, o adjetivo possível varia normalmente. Os resultados possíveis serão alcançados por todos. Então, aqui eu tenho resultados, que é um substantivo no plural, e por isso possíveis, como adjetivo, concorda com esse substantivo, ficando também no plural, ok? Regra 8. O substantivo varia na concordância numeral ordinal, que é a numeral que indica a ordem, e o substantivo. Exemplo. O primeiro e o segundo colocado ou colocados receberão prêmios. Então, eu tenho o substantivo colocado, que significa participante, né, ou concorrente, e aí tem o numeral ordinal, primeiro, que indica a ordem, tá? E segundo. Nesse caso, eu vejo que ele vai variar, tá? Só o substantivo que varia. Então, ele vai ser colocado ou colocados, ok? E no segundo exemplo, eu tenho o primeiro e o segundo colocado ou colocados receberão prêmios. Então, mesmo com um determinante no segundo numeral, antes do segundo numeral, eu tenho as mesmas possibilidades, ok? Observação: caso o substantivo venha antes dos numerais, ele deve ficar no plural dentro desse contexto. Os colocados, aí eu tenho o substantivo, né? Aí os numerais, primeiro e segundo, e o substantivo no plural, ok? Os colocados, primeiro e segundo, receberão prêmios. Regra 9. O substantivo e o adjetivo, se houver, devem vir após as expressões um e outro, ou nenhum e nem outro, ok? Exemplo: um e outro aluno premiado ou premiados mereceu. Uma e outra aluna premiada ou premiadas mereceu. Nenhum nem outro aluno premiado ou premiados mereceu. E nenhuma nem outra aluna premiada ou premiadas mereceu. Lembrando aqui que pela regra de concordância verbal, quando a gente estudou isso, a gente viu que nesse caso aí específico, o verbo pode fazer a concordância tanto no singular, como eu coloquei, mereceu, mereceu, ou plural, mereceram, tá? Concordando aí no caso com os dois, com uma e com outra, ou com nenhuma e nem outra, tá? Observação: quando os pronomes um e outro estiverem retomando substantivos de gêneros diferentes, eles não irão variar, ok? Exemplo: o pai e a mãe ficaram orgulhosos do filho. Eu sei que o pai é masculino, eu falo um, mas mesmo a mãe estando, né, num gênero feminino, eu não vou colocar outra. Então, o pai e a mãe ficaram orgulhosos do filho, um e outro chorou. Aqui eu não vou falar um e outra, ok? Não um e outra. Regra 10, a expressão haja vista, tá, gente? Que a gente quer dizer assim, considerando, tendo em vista, em consideração. Nesses casos, a gente tem várias opções, tá? E, apesar de todas as discussões que existem, essa expressão tem algumas variantes possíveis, inclusive em relação ali às preposições que vêm ou não depois do haja vista. Então, os alunos conseguiram aprovação, haja vista aos esforços, haja vista dos esforços, hajam vista os esforços ou haja vista os esforços. Então, aqui eu tenho várias possibilidades, apesar de todas as discussões gramaticais em torno do uso dessa expressão, ok? Expressão tal qual. Antes da gente entender como fazer a concordância com essa expressão, eu vou perceber que ela é composta por dois pronomes diferentes. Então, tal é pronome demonstrativo, tá? E o qual, pronome relativo, que a gente já falou aqui, que retoma o termo anterior. Então, o pronome demonstrativo, né, dentro do grupo dos aquele, este, esses, que é o pronome demonstrativo, é representado aqui por tal, e o qual é o pronome relativo. Então, se eu tenho dois pronomes diferentes nessa expressão, eu vou fazer uma concordância diferenciada com uma e com outra, ok?
basicamente você vai ter um substantivo antecedente, tá? Que vem antes da expressão tal qual, e o substantivo consequente, que veio depois da expressão tal qual. Então, por que eu preciso fazer essa localização? Porque tal sempre vai concordar com o substantivo antecedente, ok? E qual sempre vai concordar com o substantivo consequente, que é a consequência, que veio depois. Então, dentro dessa explicação, vocês percebem que a gente tem várias variações possíveis. O projeto aconteceu tal qual o planejamento, singular e singular. Os projetos aconteceram tais quais os planejamentos. Então, tem plural e plural. Os projetos aconteceram tais qual o planejamento. Então, eu tenho agora a opção de plural no início, no antecedente, e um singular no consequente. E no final, eu tenho o projeto aconteceu tal quais os planejamentos. Então, agora eu tenho uma possibilidade de colocar o primeiro no singular e o segundo no plural. O que vai determinar aí quem vai ficar no singular e no plural é o substantivo antecedente e também o substantivo consequente. Tudo bem? Regra 12, que a gente também vai fracionar, vai parcelar, trata dos numerais 1000, milhão e dessa palavra milhares. Então, 2.000 pessoas no Brasil participarão de teste de vacina contra a Covid-19 e 2.000 brasileiros participarão de teste de vacina contra a Covid. Então, o numeral 1000 passou de 1, ele vai concordar com o substantivo. 2.000 pessoas, então eu tenho feminino, por isso ficou 2. E 2.000 brasileiros. Então, 2 aqui, brasileiros, ok? Também a gente vai ver que o numeral milhão agora. Fila do INSS acumula 1,9 milhão de pedidos aguardando análise. Então, aqui, pessoal, é importante saber que milhão concorda com a parte inteira do numeral cardinal relacionado a ele. Então, aqui, apesar de eu ter o número, tá, decimal, o que eu vou observar na hora de fazer a concordância é o número que está antes da vírgula. A gente vê muito enunciado de reportagem errado nesse sentido, tá? Com os 212 milhões de habitantes, Brasil vê crescer cidades de grande porte. Então, aqui eu tenho a palavra 200 no masculino, porque milhões está no é masculino, ok? Então, não é 200, como o caso de pessoas, tá? 200 milhões, masculino, plural. O artigo e o numeral também devem concordar com milhão no masculino. Então, os 200 milhões, ok? O mesmo vai se aplicar, gente, a bilhão, trilhão e etc. Regra 12.3, com relação agora a milhares. Então, é bem tranquilo porque milhares é substantivo e sempre será usado no masculino. Milhares de testes nos estados também vencem a partir de dezembro. Observação. O adjetivo pode concordar em gênero e número com o núcleo do sujeito ou com o núcleo do adjunto. Exemplo, 200 milhões de pessoas estão esperançosos. Nesse caso, estão concordando com o núcleo do sujeito, milhões esperançosos. Mas posso fazer a concordância também com o núcleo do adjunto. 200 milhões de pessoas estão esperançosas, pessoas esperançosas. Obrigada.